Então, queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos no projeto Paz dos Velhos Filhos de Pé. Hoje vamos falar do capítulo 23 do livro Beneficência Social. Estamos com essa série na madrugada e houve uma troca, né, a mensagem que seria à noite foi para a madrugada e da madrugada veio para a noite, para a gente não perder o foco, né? E o tema é ajudando os pobres se ajudarem. Conosco está o nosso querido irmão Givaldo das Partes. Seja bem-vindo, irmão, e a palavra é sua. Obrigado, minha irmã. Os irmãos estão me ouvindo e me vendo bem? Sim. 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 Amém, então. Queridos irmãos, hoje nós temos um assunto, como os demais, importantíssimo para a Igreja de Deus agora, nos últimos dias, com respeito às pessoas necessitadas. Mas hoje vamos aprender que, às vezes, o trabalho que nós estamos fazendo com os necessitados parece não estar correto. É o que nós vamos entender hoje, nesta manhã. Só que o texto para iniciar deste capítulo traz para nós uma ideia de que na igreja há também pessoas necessitadas que precisam de ajuda, e a gente é testemunha disso, e como há pessoas na nossa igreja que precisam de ajuda. E eu entendo que se houvesse um trabalho, vamos dizer assim, com uma boa compreensão, um trabalho bem feito, talvez os necessitados da igreja podiam até ser eliminados, né? Ou seja, diminuir ou, quem sabe, não haver pessoas necessitadas na igreja, porque isso já aconteceu no passado. Na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos, nós entendemos que ali teve uma época, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que diz que não havia necessitados na igreja. Todos tinham em abundância, ou todos comiam do mesmo pão, todos tinham para comer. Ninguém tinha necessidade. Então, isso pode acontecer hoje também, nos nossos dias, se esse trabalho se repetir dessa forma. Então, eu queria ler aqui esse texto para iniciar, que diz o seguinte: ensinar aos pobres a manterem-se homens e mulheres de Deus, pessoas de discernimentos e sabedoria, devem ser designadas para cuidar dos pobres e necessitados, dando o primeiro lugar aos domésticos da fé. Esse ponto aqui eu queria analisar com os irmãos. Dando o primeiro lugar aos domésticos da fé. Então eu queria dividir a igreja em duas classes. Aqui dentro desse quesito, né? Uma classe de pessoas que necessitam e uma classe de pessoas que podem estar ajudando. Ou seja, uma classe de doadores e uma classe de necessitados. Dentro da igreja tem essas duas classes. É claro que existe, como diz, entre a sociedade, hoje uma grande quantidade de pessoas que precisam de ser ajudadas, mas nós vamos nos deter dentro desse contexto de pessoas que precisam ser ajudadas dentro da igreja e pessoas que precisam ajudar essas outras. E nós vamos entender que se isso acontecer, a igreja, então, será abençoada e será preparada para, então, ajudar as pessoas que necessitam, que não estão na igreja. A palavra de Deus, ela nos mostra que existem meios para que não haja necessitados dentro da igreja, se essa regra for seguida. Deus tem um plano, ou
tinha um plano para Israel, se nós começarmos por aí. Diz aqui, o plano de Deus. No plano de Deus para Israel, toda a família tinha um lar na terra e terreno suficiente para plantações. Então, qual era o plano de Deus para Israel quando tirou os israelitas do Egito? Levar para aquela terra que mana leite e mel, como está escrito na palavra de Deus, e ali cada pessoa tinha um pedaço de terra onde pudesse plantar e tirar da terra o seu sustento. De maneira que, se houvesse trabalho, havia abundância de alimento e essas pessoas não iriam ter necessidade. De forma que Israel, queridos e amados, não tinha necessitados quando, assim, na primeira fase, vamos dizer assim, da vida dos israelitas ali, porque eles tinham sua terra e a terra produzia e eram todos bem-sucedidos. Agora, o plano de Deus, ele ainda vale, ou seja, esse plano continua valendo ainda hoje nos dias em que estamos vivendo? Será se esse plano sendo colocado em prática tiraria as pessoas da pobreza? Diz o seguinte: assim era proporcionados tantos os meios como o incentivo para uma vida útil, industriosa e independente. Queridos irmãos, o plano de Deus inclui a independência dos seres humanos. O grande problema que nós temos hoje, nós vamos ver isso no decorrer desse estudo, é que muitas das vezes as pessoas que necessitam, na verdade, não é porque necessitam, é porque aprenderam a viver dependendo dos outros. E isso tem um porquê, com certeza. Agora, qual o plano melhor? E nenhuma medida humana já excedeu a este plano. Qual plano? Vamos ver aqui. O plano de plantar o seu sustento, o plano de tirar o sustento da própria terra. O plano de Deus era esse. E nós entendemos que hoje, por exemplo, o PIB do nosso país, a maior quantidade, vamos dizer assim, de arrecadação para que esse PIB aumente, ela é tirada da agricultura ou do agronegócio, como chama hoje no Brasil. Então, a agricultura, queridos irmãos, é riqueza. Aquelas pessoas que plantam, claro que nem todos podem, nem todos têm um pedaço de terra, mas aqueles que têm e faz uso dela plantando, essas pessoas não têm necessidade, não passa a menos que não utiliza, o que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo de hoje. Agora, o que aconteceu para que as pessoas entrassem em pobreza? Ao se haver apartado o mundo dele de qual? Do plano de Deus, deve-se em grande parte a pobreza e a miséria que hoje existem. Então, por que existe pobreza e miséria no mundo? E, em especial, na igreja? Porque as pessoas se apartaram do plano de Deus. As pessoas para as cidades e se apinharam nas cidades, e essa vida de cidade trouxe então miséria e pobreza. Se afastaram então do plano de Deus da vida no campo.
O que era exigido dos pais, então? Que ensinasse os seus filhos desde a menor idade. Diz o seguinte: exigia-se de cada pai que ensinasse a seus filhos algum ofício útil. Então, já desde das primeiras idades das crianças, ela já crescia sabendo fazer alguma coisa. E é um dos problemas que nós temos hoje, queridos irmãos. Os pais hoje não se preocupam mais de ensinar os filhos a trabalharem. E isso tem ocasionado, em grande medida, miséria e pobreza, tanto na sociedade quanto, em particular, na igreja, que nós temos visto isso. E essa ordem de coisa, infelizmente, é crescente. Bem, nós sabemos que os homens eram ocupados, dentro desse plano de Deus, os homens eram ocupados tanto nos labores do campo, em preparar a terra, em preparar o solo, em semear a semente, em colheitas, em cuidar dos seus rebanhos e talvez em outras atividades, em outras indústrias, né, podemos dizer, que desde aquele tempo já tinha os que trabalhavam com metais, como ouro e outras coisas. No caso, tinha os carpinteiros, tinha os ferreiros, e tudo isso era ofício em que os pais ensinavam os seus filhos, então, a estar trabalhando para poder ter o sustento seu próprio e da sua família. Agora, e as mulheres? As mulheres podiam ter também as suas atividades no dia a dia? As mulheres ficavam desocupadas ou elas também podiam ser empregadas em alguma coisa? Olha o que diz. O crescimento dos deveres pertencentes ao governo da casa era considerado essencial a toda mulher. Então, as mulheres tinham os deveres no lar, os deveres domésticos. As mulheres tinham na sua responsabilidade cuidar do seu lar. E isso era visto assim, de uma maneira, vamos dizer assim, em que as mulheres talvez fosse menosprezada por causa que cuidava dos seus lares, cuidava da sua família, cuidava dos filhos. Olha o que diz esse texto aqui. E a habilidade nesses deveres era considerada uma honra para as mulheres da mais alta posição. Então, as mulheres que cuidavam de sua família, cuidavam do seu lar, cuidavam dos seus filhos, era muito honrada naquela época. Hoje não se vê mais assim. As coisas inverteram. As mulheres têm que trabalhar fora. Existe um movimento, vamos dizer, uma ideia, uma ideologia chamada feminismo, que tem procurado mudar essa ordem, e muitos, até mesmo na nossa igreja, acreditam hoje que é preciso as mulheres trabalharem. É claro que, às vezes, em algumas exceções, é necessário quando, às vezes, os esposos, né, não assumem a sua responsabilidade, ou, quem sabe, por algum motivo ou por outro, as mulheres talvez assumem esta responsabilidade, mas não é da vontade de Deus que isto venha a acontecer. Isso não diminui a mulher em nada, mas honra a mulher que tem essa responsabilidade, e ela vê isso como um benefício para a sua família, pois diz que essa posição da mulher em educar filhos
é mais alta do que a posição de um rei. Mais alta do que a posição de um rei, que é o governo do seu lar. Agora, queridos, existem alguns exemplos aqui de ofícios, de profissões na nossa linguagem de hoje, em que as pessoas daquela época eram instruídas a trabalharem, e talvez isso acontecia desde cedo. Diz o seguinte: o plano de vida que Deus deu a Israel destinava-se a servir de lição objetiva para toda a humanidade. Então, aquele plano que Deus destinava a Israel serviu, ou servia naquela época, como exemplo para toda a humanidade. E, nesse particular, podemos entender que ainda vale também para hoje. Apesar de hoje as coisas estar um pouco diferentes, naquela época tinha terras em abundância. Hoje as coisas estão bem limitadas. As pessoas talvez não encontram um pedaço de terra para trabalharem, para manter sua família e tirar dela o sustento para a família. Mas ainda é possível, às vezes, quando muitos estão imigrando do campo para as cidades, talvez seria a hora do povo de Deus estar fazendo o mesmo, só que das cidades para o campo. E nós temos mensagem que nos adverte para isso, principalmente nos tempos em que estamos vivendo. Mensagem que diz: sai das cidades para as vilas, ou das grandes cidades para as pequenas, das pequenas para as vilas, e das vilas para os campos. Queridos irmãos, aqueles que ouvirem essa mensagem, essa advertência, vai sofrer menos as chibatadas quando elas chegarem. Pode ter certeza, isso não está muito longe. Então, o campo oferece ao povo de Deus melhores condições todos os tempos, e especialmente agora. Então, o plano de vida de Deus para o seu povo é justamente esse. Agora, o que aconteceria se a sociedade seguisse esse plano? Será o que aconteceria com a sociedade? Agora, deixando a igreja um pouco de lado, e vamos ver o que aconteceria se a sociedade seguisse o plano de Deus ainda hoje. Fosse esse princípio postos em prática hoje em dia, quão diverso seria o mundo? Como o mundo seria diferente, queridos irmãos e amados, se mesmo a sociedade seguisse esses princípios, seguisse o plano que Deus deixou para o seu povo. A sociedade seria diferente. Agora, pensando, se a igreja seguisse esse plano, será se haveria pobre entre os filhos de Deus na igreja? Certeza absoluta que não tinha, meus queridos. Não tinha. A igreja tinha em abundância para ajudar, não os da igreja, porque não teria necessidade, mas os demais. Com certeza, talvez a obra do evangelho estaria muito além do que está hoje, porque todos tinham para contribuir. E não estava precisando de ajuda, mas estava ajudando. Queridos irmãos, seria um meio para evangelizar? Seria um meio para evangelizar os pobres? Olha o que diz o texto. Há multidões de famílias pobres pelas quais não se podem fazer nenhum melhor trabalho missionário do que ajudá-los a se estabelecerem no campo e aprenderem a tirar dele um meio de vida.
Então, seria uma maneira de evangelizar as pessoas que estão nas cidades, que precisam de alimentos, precisa de manter suas famílias, precisa de roupas, precisa de um teto. Seria uma maneira de ajudar essas pessoas se os fazendeiros cristãos pudessem ajudar essas famílias a se estabelecerem no campo. Seria uma maneira de evangelizar. Há muitas pessoas, queridos, que estão nas cidades que não querem sair das cidades, mesmo na miséria, mas querem ficar lá. Mas há milhares de pessoas que desejam um pequeno pedaço de terra para plantar e tirar o sustento dali. Existem muitos que querem. Infelizmente, às vezes não tem oportunidade, porque isso tem um plano hoje nos governos para dar terra para as famílias, tirarem elas da cidade, mas isso não funciona, nós sabemos disso, que não funciona. Era necessário que os fazendeiros cristãos, que tivessem esse entendimento, essa inteligência, tivesse o coração na obra e tivesse terra em abundância, pudesse fazer isso, seria uma bênção. Agora, queridos, além da agricultura, tem outros exemplos também que pode ser seguido, talvez aqueles que não podem sair das cidades, mas podem aprender. Nós vimos aqui alguns exemplos, e eu acrescentei mais alguns. Por exemplo, na época do passado, no dia de Ellen White, por exemplo, que ela escreveu, as pessoas podiam ter alguma profissão, como, por exemplo, carpinteiro, ferreiro, eu acrescentei mais pedreiros, mecânico, padeiro, no caso de hoje, né? Jardineiro e tantos outros que nós poderíamos acrescentar nessa lista. Trabalhos honestos e que poderia tirar das pessoas a pobreza. Só que é necessário uma coisa, queridos. O trabalho da igreja, nós vamos ver aqui logo mais na frente, o trabalho da igreja, às vezes, ele é errado em algum sentido, e nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. Eu queria só perguntar à irmã Alexandra quanto tempo eu tenho, ou que hora mais ou menos eu posso parar, por favor. O senhor tem, irmão, 10 minutos. Ok, obrigado. Então, aqui também as mulheres, queridos, as mulheres podiam e podem ingressar em outras tarefas, além, talvez, daquelas que não querem o trabalho doméstico no lar. Elas podem ser uma boa cozinheira, podem ser costureiras, podem ser enfermeiras, e isso tudo é uma bênção também, pode estar ajudando a sua família a ter o sustento para não mendigar o pão. Ajudar os homens a se ajudarem, é o tema que nós estamos estudando, ajudarem os necessitados a se ajudarem, mas aqui nesse caso, ajudarem aos homens a se ajudarem, dando instruções em atividades práticas. Podemos, muitas vezes, ajudar os pobres da maneira mais eficaz, porque às vezes não é isso que acontece na igreja hoje, queridos, no departamento de assistência social da igreja. A igreja adotou um método mais comum de doar cestas básicas. Bem, isso é bom, sim, é benéfico, mas às vezes nós precisamos olhar com outra maneira de ver essa questão. É de cestas básicas que as pessoas estão precisando? Ou elas precisam de um trabalho? Porque na maioria dos casos, às vezes são pessoas que têm saúde, que podem trabalhar, estão sem trabalho. Então a igreja pode estar ajudando essas pessoas a se ajudarem. É o tema que nós estamos estudando hoje. Além do mais, a igreja precisa ensinar às pessoas, os pobres, os necessitados, também é uma lição de economia, porque na maioria dos casos o que acontece é que as pessoas desperdiçam aquilo que
que pode estar ajudando essas famílias, é o que diz esta mensagem, olha só, frequentemente por falta de cuidado e são discernimento, há desperdício que lhes manteriam a família com decência e conforto. Queridos, uma vez nós encontramos uma família e essa família, por meio da assistência social, ela veio para a igreja e a gente observou que eles desperdiçavam grande quantidade de alimento. E isso acontece na maioria dos casos hoje. Pessoas que passam por necessidade são famílias que não têm lições de economia. Estragam, desperdiçam alimentos que poderiam ser aproveitados. E a gente fez um trabalho com essa família. E a gente tentou instruí-los a melhorar nessa questão. Infelizmente, às vezes, nem todos pegam a lição. E continua na ponta, porque, na verdade, não querem uma mudança. Outro ponto que nós instruímos pessoas. Provérbios, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Não é porque não tem, não é porque as pessoas não têm recursos, não é porque eles não têm um meio, ainda que às vezes não seja muito, mas é porque o meio que eles têm é desperdiçado. Às vezes compram o que não precisam, e mesmo que compram o que precisam, às vezes essas pessoas se colocam em dificuldade por comprar em momentos errados. Então, precisam, às vezes, ser instruídos. Podemos prejudicá-los, os pobres. Se é possível a gente prejudicar os necessitados, mesmo ajudando eles, observe. Podemos dar aos pobres e prejudicá-los, ensinando-os a depender de outros. Ou seja, a gente doa para as pessoas quando às vezes não é de doações que eles estão precisando. Às vezes estão precisando de outra coisa, estão precisando de aprender a administrar o que tem para que possa a família viver melhor. Então, às vezes, eles estão precisando e a gente doa e eles continuam na dependência. A verdadeira caridade ajuda os homens a se ajudarem a si mesmos. A verdadeira caridade ajuda os homens a se ajudarem a si mesmos. A verdadeira beneficência significa mais que simples dádivas, importa no real interesse no bem-estar dos outros. Então, não é simplesmente dar, porque às vezes, doando para essas pessoas, nós vamos estar prejudicando elas. Elas vão continuar na dependência sempre. Então, precisamos, como diz, dar, mas também ensiná-los a conquistar, né? A ganhar. Estou já concluindo aqui. Diz os que precisam. Então, nós podemos pensar, então nós não vamos doar nada para alguém, ou seja, mesmo que a pessoa está precisando, precisamos usar o discernimento. Essa pessoa está precisando por quê? Isso a assistência social faz um cadastro e faz uma análise e vê as condições. Ela está doente, realmente essa pessoa sofreu uma catástrofe, alguma coisa aconteceu, um incidente, e ela não pode trabalhar. Então, existem os casos. Olha só o que acontece aqui. Os pobres merecedores, os que empobrecerem por má sorte ou doenças, merecem vosso especial cuidado e auxílio. Então, devemos usar o nosso bom raciocínio e saber realmente quem está precisando de uma ajuda, vamos dizer, algum meio, algum
recurso, né, alguma cesta básica, ou se a ajuda é de uma outra forma. Agora, a regra áurea, para nós concluir. Existe uma regra áurea que diz o seguinte: quando os homens observam a regra áurea, fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. Muitas dificuldades agora existentes seriam depressa contornadas. Então, se nós observássemos esta regra, essas simples regras, fazei aos homens aquilo que você, ou vocês, ou nós queremos que os homens façam a nós, então, muita dessas condições seria realmente mudada. Porque se nós queremos receber, então precisamos doar. Porque quando nós se caso não vamos desejar isso, mas se um dia acontecer com a gente realmente vai gostar quando recebermos ajuda. Então, se a gente acha bom receber ajuda, vamos ajudar aos outros também. Amém? Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.